Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal de videoaulas aqui no YouTube. Essa é a terceira parte da nossa explicação sobre o contrato de depósito. Acompanhe aí até o final. Bom amigos, nas duas partes anteriores eu expliquei regras gerais sobre o contrato de depósito segundo o Código Civil. E na segunda parte, especificamente, eu trabalhei com vocês aí a formatação do chamado depósito voluntário, que é o contrato celebrado na visão do Código Civil de forma espontânea pelas partes, ambas querendo o resultado e desejando estabelecer essa relação jurídica. E deixei agora para a terceira parte para falar sobre o chamado depósito necessário, que é uma situação na qual, na visão do Código Civil, as partes não negociaram, elas não pensaram, não optaram por celebrar um depósito, mas acabaram ingressando nesse tipo de relação jurídica por força da lei. O comando legal as inseriu, as transformou em depositante e depositário naquele cenário. Ou então, o contrato também vai ser chamado de necessário, porque ele é derivado de uma situação na qual alguém tem uma premente necessidade de ter os seus bens guardados por alguém, sem tempo de negociar, sem tempo de estabelecer nenhum tipo de regra. Então o código vai substituir as partes e vai ele dizer como que esses contratos celebrados nessas circunstâncias vai se reger. Bom, as duas situações elas estão colocadas no artigo 647 do Código Civil, que diz que é depósito necessário o que se faz em desempenho de obrigação legal, é o inciso 1º, aquilo que eu havia comentado com vocês, ou inciso 2º, o que se efetua por ocasião de alguma calamidade. E aí o próprio Código vai exemplificar o que seria, que ele considera calamidade. Ele vai dizer que é incêndio, inundação, naufrágio ou saque. O saque aqui é uma situação em que a população está descontrolada, começa a saquear lojas, começa a saquear casas, e aí o proprietário daqueles bens, para evitar que eles sejam saqueados, os reúne e entrega para uma outra pessoa, pedindo para que essa pessoa guarde aquilo até que a onda de saque termine. Uma situação bem parecida, né? Pelo menos a urgência também está presente no incêndio, na inundação e no naufrágio. Mas percebam, essas 4 situações são apenas exemplos. O Código deixa muito claro que o depósito necessário, segundo o inciso 2º do artigo 647, é diante de alguma calamidade, de alguma urgência que faça com que alguém tenha que colocar os seus bens à guarda de uma maneira muito rápida, sem ter condição de discutir as condições disso. E aí, então, pode se enquadrar qualquer situação que revele esse contexto. Então, por exemplo, um terremoto, claro, poderia ser incluído aqui também na calamidade ou outras hipóteses que gerem essa mesma urgência. O Código, ele nitidamente listou incêndio, inundação, naufrágio e saque como exemplos. É uma lista, portanto, exemplificativa. E na regulação que o Código traz, ela não vai ser muito diferente daquilo que ele já falou para o depósito voluntário. Isto é, o Código Civil não cria um cenário todo diferente, uma regulação toda diferente para o depósito necessário, não. Muito pelo contrário, né? Ele expressamente menciona que o depósito por obrigação legal ou em decorrência de alguma calamidade segue as regras gerais do depósito voluntário. Se é assim, por que o Código separa? Se ele vai aplicar as mesmas regras para um ou para o outro, por que ele separou os dois universos? Por um detalhe bem específico, né? Que é pequeno, digamos assim, mas muito importante. Porque o Código ele quer dar aos dois grupos de contratos de depósito, o voluntário e o necessário, um tratamento oposto em um e outro,
com relação à remuneração do depositário. A gente viu na primeira parte aqui dessa série de vídeos dedicados ao depósito que no contrato voluntário a remuneração do depositário não se presume. Muito pelo contrário, no silêncio do contrato de depósito voluntário, o depositário não terá direito a ser remunerado. Entende-se que ele aceitou aquilo por mera benevolência ao depositante. É bom lembrar que o Código Civil, quando ele regula os contratos que ele trabalha, com os quais ele trabalha, ele está pressupondo uma relação negocial de paridade. Toda negociação contratual em que se presume uma discrepância nas capacidades negociais é tratado por leis outras, por leis especiais. É o caso do contrato de trabalho, é o caso do contrato de consumo, que vão ser regulados respectivamente pela CLT, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, quando o Código ele se debruça sobre um contrato, ele está pressupondo que aquele negócio jurídico está sendo firmado por pessoas com ampla liberdade de negociação, que espontaneamente aceitaram as cláusulas que ali foram colocadas, e nesse sentido, pensa o Código que no depósito voluntário, se não ficou fixada remuneração para o depositário, é porque ele não a deseja. No depósito voluntário, o depositário que quiser a remuneração, ele tem que inseri-la de modo expresso na negociação e no instrumento do contrato, se ele vier a ser feito por escrito. Já no depósito necessário, o Código inverte essa lógica e vai nos dizer que, no silêncio das negociações, o que é muito provável, porque no depósito necessário ou as partes não negociaram, ou elas não tiveram tempo para negociar muita coisa. No caso da calamidade, basicamente o depositante tem tempo só de pedir a alguém para zelar dos seus bens. Então, para o Código Civil, no depósito necessário, no silêncio das negociações, presume-se que o depositário terá direito à remuneração. Qual será essa remuneração? Não há previsão no contrato, porque as partes sequer a negociaram, então ela vai ter que ser fixada pelo juiz. O depositário, encerrado a necessidade, ele então devolve o bem ao depositante e vai solicitar a remuneração a que ele tem direito por força de lei. Se o depositante se recusar a remunerar o depositário no depósito necessário, este pode ir ao Poder Judiciário e pedir que o juiz arbitre, fixe a remuneração que ele achar adequada. O juiz vai ver as circunstâncias do caso, as condições de mercado daquela localidade, o grau de necessidade, etc., e vai fixar um valor que lhe pareça razoável. No caso específico ali do depósito por obrigação legal, que é o inciso 1º do artigo 647, um exemplo que o próprio Código coloca acerca disso é a obrigação dos hotéis com relação às bagagens dos seus hóspedes. O Código Civil é a lei que diz que o hotel é depositário das bagagens dos seus hóspedes. Então, um grande exemplo de depósito por força de lei, porque não há essa negociação, não há nem espaço para que seja diferente. O Código Civil torna o hotel depositário das bagagens dos seus hóspedes. E o próprio Código vai também, ao tratar dessa presunção de remuneração ao depositário, dizer que neste caso dos hotéis, a remuneração pelo depósito das bagagens está embutida na diária do quarto. O hotel até pode querer cobrar à parte um outro valor pelo depósito, mas ele teria que fazer de forma expressa, ele teria que apontar e negociar com o seu hóspede de forma expressa. O hotel que não deixa claro que ele vai cobrar pela guarda das bagagens, ele é obrigado a guardá-las, porque ele é depositário, e ele não terá, neste caso, remuneração adicional, porque para o Código Civil essa remuneração já estaria embutida nas diárias.
já com relação à questão da calamidade, ou mesmo outros casos de depósito por obrigação legal, não havendo ali uma previsão de lei a esse respeito, no caso da calamidade, por exemplo, não há, aí a fixação tem que ficar por parte do Poder Judiciário mesmo. Bom, e para a gente finalizar essa exposição sobre os aspectos gerais do contrato de depósito, não dá para a gente não tocar na figura do depositário infiel e da sua possibilidade ou impossibilidade de prisão. Depositário infiel é aquela pessoa que é o depositário que se recusa a devolver o bem, mesmo o depositante tendo solicitado a restituição. A gente viu na segunda parte que o depositário, em 3 situações, ele pode se negar a devolver o bem ao depositante. Obviamente, ele não vai ser considerado depositário infiel nestes casos. Depositário infiel é aquele depositário que, sem um motivo justo e legal, se recusa a devolver o bem ao depositante. E o artigo 652 do Código Civil diz que, seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não restituir não restituir o bem, quando exigido, será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a 1 ano, além de ter que ressarcir os prejuízos. O que o artigo 652, então, está dizendo textualmente é que se o depositário, sem justo motivo, não devolver o bem ao depositante quando este for reclamado, ele está sujeito a cumprir uma pena de prisão civil a ser fixada pelo juiz num prazo de até 1 ano. O Código Civil não inventou essa regra, essa é uma regra tradicional no direito brasileiro. A própria Constituição de 88 já dizia algo a esse respeito. A Constituição estabelecia na sua redação original que não cabe prisão por dívida no Brasil. A prisão seria somente por questões penais e depois que a pessoa fosse condenada por crime, ou no caso de flagrante delito e etc. E naquelas hipóteses lá do processo penal, claro, né, haveria aquelas hipóteses do direito penal, mas o que a Constituição queria dizer é que, por temas cíveis, então o não pagamento de uma dívida, o não cumprimento de uma obrigação cível, ninguém poderia ser preso, exceto 2 situações. O não pagamento de pensão alimentícia e o depositário infiel. Historicamente, né, esse tipo de regra que confessadamente tem por objetivo compelir o depositário a entregar o bem, não há nenhuma razão filosófica, existencial para esse tipo de regra, ela é pragmática, ela foi pensada, incluída na lei e era cumprida como um meio coercitivo de cumprimento das obrigações do depositário. Historicamente, a gente notava que era uma regra muito efetiva. O depositário se recusava a devolver o bem, dizia que não sabia onde estava, que tinha perdido, dava uma desculpa qualquer. Depositante ia ao judiciário, no que o juiz fixava a pena de prisão, o bem aparecia quase que por mágica, né? Aparecia lá, estava à disposição, resolvia o problema do depositante. Acontece que o Brasil, na década de 90, ele já havia firmado antes disso um tratado de direitos humanos, chamado Pacto de San José, da Costa Rica, no qual ele se comprometia a extinguir internamente as prisões do depositário infiel. O Brasil se comprometia, junto aos demais países signatários, a permitir no seu direito interno a prisão civil somente pelo não pagamento de pensão alimentícia. E na década de 90 o Brasil ratifica esse tratado, o Congresso ratifica esse tratado, e ele passaria a ter que ser cumprido. A partir da década de 90, no ano de 92 especificamente, muitos juristas passaram a defender que não poderia mais haver a prisão civil do depositário infiel. A questão chegou ao STF e o STF, à época, Supremo Tribunal Federal, entendeu que estava mantida a regra do Código Civil anterior e de leis especiais, que apesar do Brasil ter ratificado
internamente o Pacto de San José da Costa Rica, ele não seria aplicável, ele não se sobreporia às leis ordinárias, etc. Então o STF decidiu, concluiu, que nada mudaria na prática. E em razão disso, as prisões civis de depositário continuaram sendo fixadas, e quando o nosso código novo, o atual, foi ser votado, foi entrar em vigor, né, ali no ano de 2002, é quando ele é aprovado, prevalecia ainda essa tese do STF de que a prisão civil do depositário infiel continuaria sendo possível. Daí, então, o artigo 652 falar isso com tanta clareza, né, e sem nenhum tipo de preocupação. É que a época que o código foi elaborado, votado e entrou em vigor, essa regra continuava sendo possível. Agora, vocês bem sabem, vocês viram isso nas suas aulas da faculdade, né, que o STF mudou o seu entendimento há alguns anos. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal altera o seu posicionamento sobre esse assunto e passa a considerar que o Pacto de San José da Costa Rica, dada a sua natureza de tratado civil de direitos humanos e etc., tem caráter supralegal, quer dizer, está acima da legislação ordinária e, portanto, se sobreporia sobre previsões legais como essa do artigo 652. O Supremo Tribunal Federal, então, inclusive à época, editou uma súmula vinculante dizendo que, em razão do Pacto de San José da Costa Rica e a sua ratificação internamente, não é mais possível no Brasil a prisão civil do depositário infiel. Súmula vinculante, todos os órgãos do judiciário são obrigados a cumprir, as entidades da administração pública também, e nesse sentido o assunto no Brasil ficou resolvido. Se havia alguma polêmica ali depois da ratificação do pacto, da súmula vinculante em diante, pelo menos do ponto de vista prático, não há polêmica mais. É claro que do ponto de vista teórico, as pessoas ainda podem discutir aí se o STF agiu certo, errado e etc. Mas do ponto de vista prático, não há mais dúvida. Não cabe mais a prisão civil do depositário infiel. O artigo 652 do Código Civil não é mais aplicável. O que o depositante tem a fazer, então, contra um depositário que não quer devolver o bem? Ele vai ter que usar os meios processuais disponíveis a ele quando alguém tem uma obrigação de dar coisa certa que não é cumprida. Então, o depositante pode ir a juízo e pedir a conversão dessa obrigação em perdas e danos, caso o bem tenha se perdido com o depositário, exigir do juiz a imposição de multa diária até que o depositário devolva o bem, caso se demonstre que o bem ainda exista. Ou seja, o depositante terá que se valer de outros instrumentos processuais que existem no direito brasileiro, mas a prisão civil não é mais possível. Ok? Esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês sobre o contrato de depósito. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que ela tenha sido útil para vocês. Se foi, peço-lhe que curta, né, clicando no desenho com o polegar para cima. Compartilhe estes vídeos nas suas redes sociais e se inscreva no canal, que isso vai permitir a você ser avisado sempre que uma nova aula for postada aqui. Certo? Muito obrigado, então. Até a próxima.